Quinta ao Vivo. E nesse bate-papo edificante, voltamos aqui para o terceiro bloco, diretamente de São Paulo, com a nossa irmã amada de igrejinha, Magali, esposa do nosso amado presbítero de igrejinha, o nosso irmão Ed, compartilhando um pouquinho aqui, e foi falado agora no segundo bloco do Esposa em Modelação. Foi muito legal o primeiro também, que acabou entrando nesse assunto, né, bem prático, em relação a posicionamento, tanto de marido como de esposa. Mas veio assim um ponto do dar suporte. Depois nós falamos a questão do livro, foi citado alguns momentos, passagem do livro. E eu acho assim que é importante a gente lembrar que como bem colocou a irmã aqui, Magali, a questão de que o livro não é para a esposa ler para achar defeito, né? Para acusar o marido, né? E assim também fica para os maridos. Porque se você observar agora a última capa do Esposa em Modelação, que é o padrão divino para o casamento, principalmente, e família também, mas ele fala que é para os maridos, né, serem esposas de Cristo. Esse ponto é fantástico, por isso que o livro hoje ele está com a capa azul e rosa, uma coisa assim tremenda e necessária, né, desse detalhe importante. E para que os maridos também, Magali, né, realmente não abram um livro para ficar acusando a esposa também, apontando, isso aqui tu não tá fazendo, ó, isso aqui eu preciso, né? Porque é muito assim, né? As 5 necessidades do homem é uma, as 5 necessidades da mulher é outra. Então as necessidades, né, de cada um, que o livro relata, fantástico, realmente você vê que precisa realmente de uma equalização, tem quebrantamento para ajustar aquilo ali. Então assim, você vê que sai faísca, são lascas que são tiradas do ego para que você possa reinar com Cristo. Vamos ser bem direto aqui, né? Mas assim, Magali, nesse terceiro bloco, a gente está indo já para o encerramento, eu queria assim que você compartilhasse um pouquinho sobre a mesa do Senhor, né? A gente falou aqui no segundo bloco do livro, mas assim, desses 5 anos aí que praticamente o Ed, né, tá na obra, né, e hoje nesse encargo também lá, e falar um pouquinho da importância da mesa nesse processo, tanto teu, né, como você falou, nesses minutos finais aí, mas falar também assim de como usar dessa mesa, porque eu acho que assim, a gente tem que lembrar do ponto que eu me refiro aqui, é do fazer a vontade do Pai. A minha comida, João 4,34, né? Compartilha um pouquinho conosco. Eu preciso sempre ter, né, Cleider, assim, um foco muito claro de que eu preciso fazer a vontade de Deus. E para mim fazer a vontade de Deus no casamento, eu tenho que deixar minha vontade em segundo plano e fazer a vontade que Deus estabelece no coração do meu marido, né? Então esse confronto de vontades é a oportunidade de eu me negar, tomar cruz e seguir Jesus. Não é uma disputa de ego, né? Muito pelo contrário, né? É uma oportunidade de eu ser santificada, né? Então eu preciso ajustar primeiro isso com Deus. De que a pessoa que desfruta comigo desse casamento, ela vai ser usada para quebrar as minhas vontades. E isso é glória para Cristo. E assim eu agrado a Deus, né? E aí eu lembro, uma das coisas assim que me fortalece muito a praticar isso no meu dia a dia é lembrar da vida de Abigail. Porque Abigail era casada, né, com Nabal, que era um homem louco, que era um homem agressivo, né? Só que dentro de nós tem essas 7 nações. E que muitas vezes são loucas, são agressivas, e é dentro de casa que elas se expõem. Né? Porque o teu marido, ele não vai ser louco e agressivo com uma pessoa que ele está evangelizando, porque Deus está tomando ele ali, né? Mas ele vai expor essas fraquezas, essas insanidades, essas obstinações diante de mim, diante de você. E ali Deus vai libertar ele, né? Como libertou Davi, através do posicionamento de Abigail. Né? Que é de servir, que é de submissão, mesmo naquela situação tão violenta, tão contraditória, né? E às vezes essa situação se forma dentro de casa, né, Cleider? E a mesa é isso. A mesa não é a palavra que está escrita, né? A mesa é a minha vivência.
né? Porque uma parte da mesa é eu ler, eu ouvir as mensagens sobre Abigail, sobre Sara, né? Que também se submeteu a Abraão, sobre Ruth. Exato. Toda essa literatura é uma parte da mesa? É. Mas a finalização da mesa é eu fazer isso descer para o meu coração e virar uma expressão de atitude, né? Amém. Então eu preciso, muitas vezes, né, cobrir a nudez do meu marido. Auxiliar ele a não ficar exposto diante das ovelhas, ele a não ficar exposto diante dos irmãos, né? E eu sempre lembro também, Cleider, dos filhos de Noé, né, que foram amaldiçoados, porque ele expôs a bebedice do seu pai diante da comunidade, né? E muitas vezes até no compartilhar a gente acaba expondo o nosso marido, no compartilhar com uma irmã, no compartilhar do dia a dia a gente acaba expondo, e isso muitas vezes faz a gente perder vida, faz a gente fracassar. É porque é o oposto, né, do que deu. Só que é tão sutil, né? Porque no mundo a gente tem essa atitude. E até quando tu pega o livro para ler, muitas vezes, tu quer expor a nudez e a bebedice do outro, né? E aí vira uma guerra. Então eu preciso pegar esse livro e me colocar na brecha pelo meu marido. E você precisa se colocar na brecha pelo seu marido e confessar diante de Deus as fraquezas dele, a bebedice dele, né? Porque hoje a bebedice ela não é natural, né? É o embriagar-se da ira, é o embriagar-se da soberba, é o embriagar-se da religião, né? Dos fermentos, né? Exato. Então a gente precisa se colocar na brecha em oração. Eu tenho confessado assim para Deus que eu já orei muito mais, né? Então eu tenho pedido assim para o Senhor esse resgate desse tempo de oração para mim orar pelo meu marido, pelo encargo que Deus deu para ele, né? E você tem que orar pelo encargo que ele deu, né? Que talvez não seja uma cidade, um presbitério, mas é o grupo familiar que não está indo ninguém, né? E se no seu grupo familiar não está indo ninguém, vocês estão fracassando. E a primeira coisa é a esposa se colocar em oração pelo grupo, para que o marido se consagre, para que o marido tenha uma palavra viva para compartilhar, para que durante o grupo familiar, né? Esteja tudo, a casa cheirosa, limpa, água. A estrutura, essa é a nossa parte como esposa, né? Coluna. Para que o marido faça o papel de sacerdote. A coluna é a estrutura. Amém. Para que o marido faça o papel de sacerdote, é muito importante. Ele precisa de uma coluna, né? Ele precisa de você no espírito, minha irmã amada. E nós, maridos, também como esposas de Cristo, sim, ele precisa que a gente se posicione. Papo maravilhoso com a irmã Magali, de igrejinha em São Paulo hoje, né, que veio para o encontro micro-regional. Ter oportunidade de a gente poder aqui trazer ela e compartilhar um pouquinho das suas experiências e de pontos tão simples, mas tão fundamentais para o sucesso da igreja na tua casa, né? Para o sucesso do grupo familiar, para o sucesso do teu casamento, da criação dos teus filhos, enfim, dos empreendimentos, enfim, negócios, trabalho secular que você tenha, porque a obra de Deus é única e a gente precisa lembrar disso. E esse é um dos propósitos do Quintal Vivo, que é realmente trazer à memória a obra única de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, minha irmã amada, Ed, igrejinha, cidade amada, abençoe toda a região ali. Da igrejinha e abençoe ricamente a você que acompanha o Quintal Vivo todos esses anos, que tem orado, que tem realmente intercedido aí pela Rádio TV Menorá, e também pelos programas aí que assim fazem parte, e também pela Editora Vento Sul. Que fica a dica, né? Acesse editoraventosul.com.br, você vai ter acesso a downloads e a e-books, que você pode acessar imediatamente e já ter o pão, a mesa do Senhor ali, um livro, um material com assunto específico. Através também da TV por assinatura, você também acessa assuntos específicos pela TV por assinatura, que você entra no www.tvmenorá, com H no final, menorá.com.br, tvmenorá.com.br. Lá você, na barra de procura, também tem, como um assinante, acesso a assuntos específicos, temas
que você pode, palavras, né, que você pode querer conhecer um pouco mais, da história, né, de Abigail, Nabal, quem foi, enfim, como foi falado hoje, Esther, Ruth, você pode digitar lá, e lá você vai ter acesso a essas palavras, a esclarecimento, a iluminação, o comentário bíblico sobre essas passagens. E o que mais você quiser, você digita lá, que Deus vai te mostrar realmente uma palavra. Acho tremendo também a gente falar do aplicativo Pão de Judá, né, que é uma ferramenta tremenda, com muitos testemunhos aí, que você possa realmente desfrutar e experimentar e permitir, né, como foi falado hoje, que o Espírito te use, né, que você venha experienciar e ver que aos seus amados ele dá até enquanto dorme. E aqui hoje a Magali testemunhou, né, que ela tinha um desejo de ter um irmão envolvido, né, um marido, né, um irmão-marido envolvido com a obra, engajado, e Deus honrou e abençoou. Oh, glória! Amém, amados? Que Deus abençoe. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.